Vamos meditar aqui no Romanos 3, que diz assim: o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado, também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns que dizem, façamos males para que venha o bem? A condenação desse é justa. Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide que estão debaixo dos seus lábios. Então, olha só como o profeta está tratando aquele que vive em pecado. Nenhum está destituído. Por isso que nós temos que confessar o Senhor Jesus, nos arrepender, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para que nós possamos ter nossos pecados perdoados. Olha só como ele compara. A sua garganta é um sepulcro aberto. A nossa boca fala aquilo, às vezes falando coisas que, sem pensar, e denigre a imagem do outro. Prejudicamos alguém de dar um passo para Cristo. Temos que ter sabedoria, buscando a leitura da palavra para conhecer mais do Evangelho. Ele diz bem aqui no 28, olha só o que é que ele diz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Se não confessarmos e deixarmos, estamos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Por isso nós temos que confessar e deixar. Todos os homens estão debaixo do pecado. Porque quando ele fala que todos, não é só do homem, não é toda a humanidade. Toda a humanidade está debaixo do pecado. Por isso que nós temos que nos arrepender e deixar. Olha só esse poema que foi escrito por Nicolaus Luigi. Ele fez assim: o sangue e a justiça do Salvador. Minha beleza são minhas vestes de esplendor. Assim bem adornado, não há nada a temer, quando em sua presença eu tiver de aparecer. O santo é imaculado, Cordeiro de Deus, que por liberdade sua vida e seu sangue deu, para meus inúmeros pecados expiar, e meu único Senhor e Salvador se tornar. Somente nele para sempre confiarei. Todas as dívidas já pagou meu rei. De todos os meus pecados me livrou. Com este livramento não há por que temer o dia do julgamento. Olha só o que o Nicolaus Luigi escreveu
como ele detalha aqui a prisão, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que nossa alma não fosse para o Hades. Mas para que ela não vá para o Hades, nós temos que dar um passo para Cristo. Temos que aceitar Jesus, confessar os nossos pecados e deixar. Porque a partir do momento que você dá um passo para Cristo, ele apaga o passado é passado. Não temos que estar olhando para trás, mas olhando para frente, para nosso alvo, que é Cristo Jesus. Nós estamos aqui nessa terra como passageiro, como estrangeiro. O nosso tempo aqui é curto, passa rápido. Então nós temos que parar para meditar nas coisas de Deus, para viver o evangelho de salvação. Não viver fazendo coisas que desagradam a Deus. Que você venha meditar na palavra do Senhor. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para buscar esse Deus maravilhoso. E olha só o que ele diz aqui no 30. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Olha só. Então que você venha meditar nessa palavra de hoje. Porque a palavra diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para que nós possamos receber essa glória, nós temos que dar um passo para Cristo, dizer sim, para que Ele apague o nosso passado. Que você venha meditar nessa palavra de hoje, que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a palavra do Senhor, para mastigar a palavra do Senhor, para conhecer mais desse Deus que tudo fez por mim e por você. Me segue lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui.